Queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Prosseguindo os nossos programas, o Evangelho por Dentro, nessa série em que estudamos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, desenvolvendo aquela metodologia trabalhada por Emmanuel e de alguma forma dinamizada pelo querido Honório Abreu, não somente em Minas Gerais, mas pelo Brasil e pelo mundo, nós vamos prosseguir com os nossos programas, considerando que essa contribuição é do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, de nossa instituição, porque participamos durante muitos anos do NEP, da Federação Espírita Brasileira, no período em que César Perry era o seu presidente. Então nós vamos hoje focar a tentação de Jesus e vamos dar ênfase ao primeiro movimento da tentação, que é transformar pedras em pão. Nós vamos então ler o texto para que nós possamos participar e buscar nas obras espíritas os recursos, os elementos que nos ajudam a interpretar o significado desta parábola. Capítulo 4 de Mateus, versículos de 1 a 3. De 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos aqui companheiros que vão começar a movimentar os comentários em torno dessa mensagem. O tema da tentação, ele nos toca de uma maneira muito profunda, principalmente pelo fato de estar associado a Jesus. Então podemos questionar, como assim Jesus foi tentado? É possível que um espírito puro sofra a tentação? Os princípios espíritas, então, aquilo que é ensinado pela codificação, pode nos esclarecer, demonstrando que não. No livro A Gênese, no capítulo 15, A Gênese de Kardec, são estudados os milagres do Evangelho. E no item 53, há uma interessante mensagem do próprio João Evangelista, em que ele estuda o tema da tentação de Jesus. Ele diz então que é necessário não ser cego e tomar ao pé da letra aquilo que está escrito, dizendo que Jesus não foi arrebatado, que através do ensino da tentação de Jesus, está se querendo que os homens compreendam que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Então percebemos que quando Jesus recebe a tentação da parte do diabo, como está no texto, e que dá respostas de acordo com aquilo que já foi ensinado no Antigo Testamento, ele como que está reafirmando para cada um de nós a resposta que nós devemos aprender a dar. Porque a resposta de Jesus, ela é dada em cima daquilo que já foi ensinado, já é de nosso conhecimento. Se está no Antigo Testamento, já temos acesso a isso. Por exemplo, o versículo em questão, em que se estuda, em que se fala de transformar pedra em pão, nós encontramos ele no livro Deuteronômio, que é a segunda apresentação da lei no Antigo Testamento, no capítulo 8, versículo 3, em que se lembra que no deserto, Deus humilhou e deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, para te fazer entender que o homem não viverá só de pão. Ou seja, os judeus já haviam tido essa experiência lá no deserto, no Antigo Testamento, só que em 40 anos. Então nós vemos que o texto bíblico ele vai conversando entre si. O texto de Deuteronômio conversa com o texto de Mateus 4, porque Jesus de novo vai para o deserto, passa 40 dias, não 40 anos, mas é uma representação, dizendo que o ser humano ele é capaz de vencer a tentação, ele é capaz de se sobrepor a essas tendências inferiores que vêm da sua própria experiência. Por isso Jesus fala que não veio derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. A gente tem que entender que é nesse sentido, porque os fundamentos da lei divina foram lançados lá na retaguarda, e por isso as revelações são encadeadas: justiça, amor e verdade com o Espiritismo, fechando um ciclo. Gostaria apenas de trazer alguns pontos que vão nos auxiliar na interpretação que essa passagem nos apresenta.
A gente procurou no dicionário teológico o significado da palavra tentação. E segundo esse dicionário, ela representa o estímulo, a tentação representa o estímulo que pode nos levar à prática do pecado. Ela em si não constitui pecado, porém, atender às suas reivindicações caracteriza a transgressão da lei de Deus. E no dicionário Aurélio, o significado é disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis, desejo veemente. Aí nós vamos observar que dentro dessa definição, a gente vai poder perceber no movimento da vida, da existência, que na vida de todos nós sempre vão surgir situações em que vem aquela tendência, no sentido da gente ter comportamentos, atitudes, ações que não vão retratar com fidelidade os princípios mais elevados que estamos buscando. Então, uma movimentação muito profunda na nossa alma nesse sentido. E lembramos aqui também a própria orientação de Jesus que fala para a gente o seguinte, vigiai e orai para que nós entreis em tentação. E alguns observadores do movimento da vida, eles trazem para nós o seguinte pensamento: antes de toda vitória, vem sempre uma tentação, mostrando justamente as mudanças, porque Jesus é levado ao deserto, fica 40 dias, 40 noites, mostrando o quê? Um momento de transição que vai se dar conosco, em que nós estávamos numa fase em que tínhamos domínio no plano do comportamento, da atitude, e começamos a perceber que aquilo não traz mais o alimento espiritual, não traz mais aquela euforia da vida, da existência. E já não conseguimos mais permanecer no comportamento que retrata a ideia superior que chega. Então ficamos nessa transição, até o momento em que, através da chamada tentação, a gente vai dar realmente a vivência, apresentar a vivência daquilo que estamos realmente buscando. Então, só para a gente poder iniciar nesses pontos, aberturas que possam nos auxiliar, né, na compreensão e no entendimento do que a passagem nos apresenta aqui. E ainda para ajudar um pouco mais, a gente pegou aqui no Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 129, onde Emmanuel também estuda um pouco sobre a questão das tentações. E ele cita aqui uma passagem que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 14. A passagem é assim: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E Emmanuel também pega esses dois termos, que é o tentação e concupiscência, e explica um pouco, explana um pouquinho mais. Então, para trazer mais elementos aqui para o nosso estudo, e depois eu passo até a palavra para o Wagner, que eu acho que ele vai nos ajudar bastante nessa questão, Emmanuel fala o seguinte, que o primeiro, que é tentação, exterioriza o segundo, que é a concupiscência. E ele diz o seguinte, que esse segundo, a concupiscência, constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Então ele já define aqui pra gente o que seria essa concupiscência, né? Que é algo que está dentro de nós, mas daquela natureza mais primitivista. E ele diz mais um pouquinho, quando ele fala assim, ser tentado é ouvir a malícia própria. Então, quando a gente fala da tentação, fulano foi tentado, a gente já imagina uma coisa exterior, algo que vem de fora para me provocar, para me testar, para me tirar do eixo. É para tirar do eixo, é para tentar, mas não é algo externo. Isso é o que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais. É algo que está dentro de nós, é uma malícia própria. São, como Emmanuel continua aqui falando, são alvitres inferiores que a gente abriga em nós mesmos. E complementa assim, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinizamos na intimidade do coração. Então, assim, eu acho que o Wagner consegue nos ajudar um pouco mais nesse assunto, porque eu achei bacana essa definição que Emmanuel dá do tentação e da concupiscência. Quando a gente remonta a um texto como esse do capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus, doutrinariamente, nós espíritas detemos muito material para reflexão profunda sobre o significado. Primeiro, Jesus, guia e modelo, ele veio, tomou um corpo de carne, viveu entre nós, sem sofisma, sem enganação, e se deu em holocausto. Para mostrar o quê? Ele não tinha karma, ele não tinha expiação a enfrentar, prova a passar, espírito puro, mas se submeteu às injunções humanas e ombreou a nossa luta para mostrar
como o primeiro dentre muitos irmãos, o que seria a postura ideal dentro do princípio da ética e do comportamento moral. Então nós vamos ver Jesus como o libertador, o salvador, porque nós não temos essa visão evolutiva. Ele veio do futuro para o passado, abrir caminhos e conectar o passado com o futuro, dentro do plano da projeção. Quando a gente analisa o assunto, ele vivenciou isso para mostrar o que a gente ia enfrentar. Essa primeira tentação, ela é, vamos dizer, mais personalista, porque eu quero conforto, o pão é conforto. Eu não quero pedra, rigidez, dureza, os trabalhos de cada dia. Eu tenho que fundamentar princípios, né? A pedra lembra princípio, lembra o fundamento o chão, constituído de pedras que nos seguram, a estrutura. A gente constrói casa na rocha. Então, construir essa pedra é suor, é lágrima, é peleja. Agora, na aferição das nossas construções, de tudo aquilo que as reencarnações nos ensejam, a gente vai encontrar a tentação. A gente vai encontrar o quê? O desejo da preguiça. Eu quero ficar quieto. Estou com preguiça de enfrentar isso. Eu estou com medo de enfrentar isso. O medo foi malsinado, foi amaldiçoado por Jesus na parábola dos talentos. Nós temos que perceber que a grande antítese do amor, segundo os analistas atuais, não é o ódio, porque o ódio é a perversão do amor, é o medo. O medo tira de nós a nossa autonomia, a nossa capacidade de ousar, de avançar, de experimentar, de crescer para a vida. Então, quando Jesus enfrenta o diabo, que é a adversidade, ele está mostrando o que nós temos. Ele era puro. Para ele, essa tentação não significa nada, porque ele é Senhor, ele fundou a terra, ele criou a terra em relação com o divino, co-criou em plano maior, né? Nós temos essas notícias por Emmanuel. Então a gente vai notar que quando transforma pedra em pão, é a primeira aferição. Mas não é só isso, não é zona de conforto. Nós temos que cair do imanente para a transcendência, porque o imanente é isso. A gente tem o Deus do nosso tamanho, o Deus que faz as nossas coisas, mas nós temos que transcender. É a hora que a gente olha para um parente, um familiar, e fala assim: esse camarada é uma pedra no meu caminho. Mas aí os espíritos vêm e falam assim: meu filho, ela é seu alimento espiritual, faz dela o pão. Porque sem a prova, você não cresce. E aí ela se torna pão. Aí vem mais à frente e fala assim: eu estou conseguindo fazer desse elemento um pão. Será que até o final da encarnação eu consegui me manter e aí eu vou ficar livre? Aí ele fala assim: você tem que transformar, não somente transformar a pedra em pão, mas você tem que vincular-se à palavra que sai da boca de Deus. O que é? O que sua consciência fala para você? Porque ali está a palavra que sai da boca de Deus. O que está significando? Então tem material para a gente pensar. Por isso que o Chachá falou ali. Se a gente não for tentado, ou seja, se a coisa não incomodar, se a coisa não bater no calo da gente, que mérito tem? É indiferente. Então tem que mexer com a gente. Então tem material aí pra gente refletir. Não é isso, Léo? Com certeza, Wagner. Jesus, em sua resposta, ele inicia dizendo: está escrito. Está escrito. E a revelação espírita nos ensina que a lei divina está escrita na consciência da criatura. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Estando escrita lá, significa que nós podemos acessá-la. De alguma forma tem algo barrando ou tem algo dificultando esse acesso. Mas o trabalho evolutivo é como tirar o diamante da pedra bruta. É elaborar algo que está em essência, mas que ainda não está tão acessível assim. Mas é possível trabalhar isso. E a tentação, ela cumpre esse papel. As dificuldades da vida nos auxiliam a trabalhar esse tema. A serpente, ou no caso o diabo, faz uma associação direta com o tema da serpente, que é trabalhado no Antigo Testamento. É trabalhada a tentação de Eva, né? Em que ela cai no desejo de ter o conhecimento das coisas, mas ela paga um preço por conta disso. Lembramos que quando acessam o conhecimento através da proposta da serpente, eles precisam depois assumir a responsabilidade de ter o conhecimento. Por quê? Porque a consciência que está escrita na intimidade da criatura os acusa, dizendo: se tem conhecimento, vocês têm que agir à altura. O comportamento tem que ser adequado ao conhecimento adquirido. Enquanto não tinha conhecimento, poderia agir com ingenuidade ou com imaturidade. Mas
tendo acessado o conhecimento, não se pode mais agir assim, porque a consciência vai acusar. Então, nas variadas experiências da vida, dentro da representação do texto, o diabo ou a serpente vem como que nos alertando para isso. Olha, existe uma proposta que é anterior, de uma fase anterior da experiência, só que está sendo convidado você a assumir um patamar novo. Você tem a opção de permanecer estagnado ou até acessar conteúdos inferiores, anteriores, ou caminhar para frente. E Jesus mostra que o ser humano consegue fazer isso, quando ele coloca o foco naquilo que está sendo ensinado. Porque a palavra de Deus é a verdade. Nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo João, no versículo 17, esse ensinamento, que a palavra é a verdade. Depois também se associa à palavra o tema da vida, né? Quando Pedro responde a Jesus que não abandonaria, porque a palavra que ele traz são espírito e vida. Então, todo o tema aí da alimentação, né? Daquilo que nutre, do que sustenta. Se eu busco isso, como também é ensinado, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, eu tenho alimentação para vencer essas etapas iniciais da caminhada evolutiva. O Espírito Honório lançou recentemente um livro chamado Evangelho por Dentro, psicografado pelo Wagner. E lá ele traz uma definição muito interessante sobre pedra. Ele diz que pedra é a zona de domínio psíquico a nos assegurar estabilidade íntima. É como se fosse aquele somatório de experiências que todos temos e que já representa uma estabilidade, um patamar. Eu me movimento em cima daquele patamar que eu já tenho. Só que Jesus está falando assim, o Antigo Testamento diz e Jesus reafirma, é necessário ir além, eu não posso estagnar e ficar só no fundamento que eu já tenho. A proposta evolutiva me pede que eu realize mais, né? Lembrando essa questão da alimentação que você falou, Jesus disse assim certa feita, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, nós notamos que a visão de vida de Jesus é a vontade do Criador. Então aí não entra o personalismo, que é o grande problema nosso. E isso dá pano para manga para estudar. Inclusive o tema do personalismo é associado à serpente. Ceder à tentação da serpente é ceder aos interesses pessoais, aos interesses egoístas, né, personalistas. A serpente, segundo a espiritualidade, é a representação do materialismo, do interesse pessoal. Alguma coisa aí, Ana? Você está pesquisando aí? Na verdade, eu estou lembrando aqui do que o senhor Honório também trouxe a respeito dos hábitos, né? Quando do Pensamento e Vida, capítulo 20, ele nos mostra, através de Emmanuel, que a gente pode também, através de trabalhar os nossos hábitos do pretérito, principalmente, né? Se é hábito, adquirimos um pretérito, renová-los e adquirir novos hábitos para poder ter essa conexão em atender Deus, né? E que a partir desse movimento, ainda em lutas, nós conseguiremos experimentar júbilos por atender a Deus. Porque a gente, às vezes, principalmente quando a gente está no início da caminhada, de conhecer o Evangelho no sentido de estudar, a gente pode entender que só quando nós conhecermos tudo e nos santificarmos, estarmos perfeitos, é que a gente vai ter o júbilo. Sentir o júbilo dessa divindade, né? Dessa sensação do divino. Mas quando a gente está em lutas, se esforçando para mudar os hábitos do pretérito, para largar o homem velho, a gente já começa a sentir esse júbilo. E isso nos alimenta. Isso é pão para a gente. Então é a dica. A gente não ficar esperando, achando que só quando a gente estiver se sentindo bem, se sentindo estar no bem, é que a gente vai ter essa oportunidade. Não. Ainda imperfeitos, ainda vendo em nós as mazelas que temos mesmo, né? A gente pode, no esforço para melhorar, já sentir esse júbilo e realmente se melhorar gradativamente, em alguns pontos sim, outros não, né? E não ficar com essa ideia de que a gente só vai sentir júbilo a hora que formos perfeitos. Não vai ser assim, porque se assim fosse, é dito aqui por Emmanuel também, não lembro em que
em que obra, né? Mas ele diz que Deus, a gente não precisa ser perfeito para atender a Deus, para seguir a Deus. Pelo contrário, é na imperfeição que nós vamos nos aprimorando no trabalho com Jesus, né? Que é a expressão maior do que Deus quer de nós, né? Na evolução. Um ponto interessante que a gente muitas vezes pode até perguntar, né? Quando é que surge a tentação na nossa vida, na nossa existência? A gente vai trazer um exemplo muito simples da vida prática, que pode acontecer com qualquer um de nós. Vamos imaginar o camarada envolvido com bebida alcoólica, um bom vivan. Então ele quer curtir a todo custo, né, a sua vida, a sua existência, ingerindo bebida alcoólica. Os pais chegam, a mãe chega, às vezes o esposo, os amigos, falam: meu filho, não fique nessa movimentação de vida porque isso vai trazer problema para você. Eu não quero curtir a vida e viver dessa forma. E vai se entregando, né, aos prazeres da vida, da existência. Mas chega um momento em que os próprios acontecimentos geram para ele dor, sofrimento, dificuldades pela própria enfermidade. Aí nesse instante vamos imaginar que a criatura faça um movimento mais profundo e ela realmente cai em si e perceba que aquilo que ela levava e feito até então realmente não só causa prejuízo para ela, mas também para aqueles que se encontram à sua volta. E faz o propósito, a partir até mesmo de uma orientação médica, a palavra do médico, né, representando aí uma luz no direcionamento, redirecionamento da sua vida, ele tem um propósito sincero de mudar a sua vida, mudar o seu comportamento. Então, a partir desse instante, desse despertamento consciencial, nós vamos perceber esse companheiro começando a travar uma luta muito grande consigo mesmo. Por quê? Ele traz todo um hábito no comportamento, em se tratando desse direcionamento da vida, em que realmente não havia nenhuma preocupação no sentido de se conter. E a partir de agora, então, como ele está percebendo a necessidade, ele vai registrar em si uma tendência que ele está entendendo que não é a melhor para ele no plano prático da vida, da existência, e que ele precisa dominar, de forma que ele possa alcançar saúde, mais vida, um direcionamento existencial mais amplo. Então, um exemplo simples que a gente apresenta para poder entender o momento que surge a tentação no mundo íntimo da criatura, no mundo íntimo nosso. Ou seja, a pessoa tem toda uma tendência que ela traz da experiência e percebe a necessidade de um redirecionamento. Aí começa a luta daquele homem velho, né, do plano comportamental, com as diretrizes novas que ele está entendendo, que representam realmente o melhor para o seu bem-estar, para a sua vida e daqueles que se encontram à sua volta. E vão perceber que a palavra de Deus, né, como está sendo apresentada, trazendo para a gente aqui as diretrizes melhores da existência, faz isso com a gente, norteia a nossa vida, a existência. E vamos perceber pontos na nossa intimidade que precisam ser redirecionados. Aí lembramos Tiago na sua carta, né, falando que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Então não é um momento de dificuldade, embora seja apresente lutas, representa um momento de glória, porque aquele que enfrenta isso, segundo Tiago, receberá a coroa da vida, mas em função da luta, do trabalho de vencer a si próprio, alcançando uma dinâmica diferenciada da vida, da existência. Né? Isso demonstra a fundamentação do livre-arbítrio. Porque se o elemento não constrói e não começa a lidar com a sua herança evolutiva proporcionada pelas reencarnações e passe a ser chamado pela consciência desperta, né, dentro daquilo que ele já adquiriu, a aprimorar seus métodos, sua forma de sobreviver, de lidar com semelhantes, etc., ele não tem autonomia. Isso atesta a prerrogativa da imortalidade. Porque quando a gente desencarna, a gente não é uma gota que volta para o oceano, né? Essa ideia nihilista, essa ideia da negação da individualidade. Nós notamos que esse caráter ele se forja na luta. Na verdade, antes que maldição, a tentação, o processo de experimentação, de desafios contínuos, isso é uma bênção na vida dos seres. Isso é que fundamenta a nossa autonomia no universo, porque nós não somos robôs e nós não somos parcelinhas de Deus que viemos aqui para um estágio e depois volta e dilui tudo como se não tivéssemos identidade. Aí está o fundamento da vida universal e é preciso que a gente valorize isso. O Wagner, eu não sei se é pertinente, mas me veio a ideia porque o Xaxá trouxe a questão da concupiscência naquela página que Emmanuel traz, né, da Epístola de Tiago. O que acontece? A gente teve a oportunidade de trabalhar com os dependentes químicos no hospital psiquiátrico, essa passagem por muitas vezes, porque era um programa e vinha para nós
de 15 dias, uma vez por mês, nós tínhamos que trabalhar a mesma passagem, porque trabalha essa concupiscência que o dependente químico traz no sentido, todos nós trazemos, né? Mas no sentido específico, alegórico mesmo, para a gente entender de forma mais forte. Então a gente trabalhava muito também que o que você acabou de trazer realmente é a questão da culpa, né? Não é porque a gente se sentiu engodado pelo que nós mesmos temos, não é culpa de ninguém, né? E temos a bênção de ser tentado para que possamos testificar realmente a nossa, diria, conversão, que a gente, se cairmos em tentação, para nós não entendermos isso como uma derrota, uma culpa, e sim uma ascensão novamente, né? Porque esse é um problema muito grave de quem cai, né? Gravemente. Quem cai mais sutil, às vezes nem percebe, talvez seja muito grave também, mas que a gente fique atento a essa questão da culpa, porque ela pode nos paralisar. Nas obras espíritas tem muitos textos que trabalham a culpa, né? Para falar que no arrependimento e tudo a gente não deve ficar preso à culpa. Então entender concupiscência, mas a hora que sentir que caiu nela, no campo íntimo ou externamente, visivelmente, que a gente lembre de não paralisar na culpa. A culpa é o cair em si do Evangelho. Toda pessoa que toma pé do que anda realizando, ela naturalmente está enredada pela culpa e pelo remorso, porque ela faz o inventário. Obrigatoriamente ela está fazendo o inventário das suas ações. Como ela já tem uma mente mais aberta e irrigada de valores, ela pode fazer o juízo. Ao contrário de ser o mal, isso é um bem. Chama-se período de aferição. A tentação ocorre também aí. Então, toda vez que uma pessoa é pega por si mesma e entra no processo da culpa, a vida está dizendo assim: você fechou esse ciclo segundo a sua vontade. E agora, você tem que desatar esses nós. Por isso que a pessoa que fica presa à culpa e se autodestrói, ela tem um outro componente chamado orgulho. Porque quando o indivíduo vê que errou e aprendeu com aquilo, ele diz assim: eu vou ter que fazer melhor agora, e parte para o trabalho. Mas quando ele se cristaliza, ele tem um componente chamado orgulho. Ele não aceita a lei, não aceita Deus, não aceita o desafio da evolução. Esse é o nosso problema. Nós percebemos aí o tema da espada, porque Paulo ensina em Efésios capítulo 6, versículo 17, quando ele fala a respeito da armadura de Deus. Então ele fala da fé, ele fala de outros atributos que a criatura tem que ter, mas ele diz que é necessário nos armarmos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra é a espada, porque ela traz esse contexto, né, de que vai causar separação ou dissensão do homem consigo mesmo, do homem novo com o homem velho que precisa morrer ou se transformar. Em João, no capítulo 6, versículo 45, é dito o seguinte: está escrito nos profetas. João traz uma fala de Jesus associando os profetas de novo. E serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Então quando se fala de palavra, tem que ter aquele que emite e aquele que ouve. É uma dialética, é um diálogo, né? Tem essa participação dos dois. Então, quando Jesus responde ao diabo que o tema da facilidade ou da preguiça, de querer transformar pão em pedra em pão, dessa forma, sem o esforço, sem o trabalho, a resposta para isso é a palavra de Deus, no que ela representa verdade. A verdade nos toca e nós acessamos os conteúdos que representam princípios fundamentais, essenciais. Sou espírito, sou imortal, sou filho de Deus, existe um plano espiritual, existe vida futura, reencarnação, princípios fundamentais da doutrina, como temos aprendido. A criatura que acessou isso, ela percebe assim: não posso ficar lidando com as situações como eu tenho lidado, eu preciso lidar diferente. Então a verdade aí está sendo uma espada que está penetrando a nossa intimidade e dizendo como temos que agir agora, né? Nós estamos culminando este programa sobre a tentação de Jesus no seu primeiro movimento de tentação, e o recado que fica para nós é o seguinte: busca
a essência das coisas, das pessoas. Lembrando Emmanuel, fixa o lado melhor das pessoas e dos acontecimentos e o bem estará contigo. É preciso transcender. Que o Senhor nos abençoe.